Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa sorte. Meu nome é Cristiano Nunes e hoje o Agrovet Concursos vai apresentar o edital para o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas para os cargos de engenheiro agrônomo e médico veterinário. Então, nós vamos tratar aqui nesse vídeo do edital do concurso do IPAAN 2026. Primeira coisa que nós vamos ver nesse edital é onde que vai acontecer o concurso. Se vale a pena reservar passagem e hotel para aqueles que não são de Manaus. A resposta para essa pergunta é que todas as provas serão realizadas na cidade de Manaus, no Amazonas, só na cidade de Manaus. O edital prevê que, mesmo que haja necessidade de ampliar locais por indisponibilidade, que a aplicação ainda ocorrerá em Manaus, ou no máximo em região próxima da cidade de Manaus. Isso está previsto no subitem 1.3 do edital. A segunda pergunta relevante é quanto ganha quem passa nos cargos para engenheiro agrônomo e médico veterinário do IPAAN? Ambos os cargos, que conforme o edital é o cargo 7 para engenharia agronômica e o cargo 16 para medicina veterinária, tem remuneração de R$ 11.692. Isso inclui vencimento base e gratificação ambiental. E ainda podem vir com outras vantagens legais, como gratificação por curso de pós-graduação, por exemplo. Tudo isso está previsto no edital e na lei da carreira do cargo. No edital, essa previsão está no subitem 212. Quantas vagas existem para o cargo de engenheiro agrônomo e veterinário? Para engenheiro agrônomo, são 10 vagas imediatas, e mais 15 de cadastro de reservas, total de 25 vagas. Para médico veterinário, são 5 vagas imediatas, mais 5 de cadastro de reserva. Isso está previsto lá nos subitens 411 e 412 do edital. Ou seja, é um número significativo de vagas. Uma pergunta relevante: se posso me inscrever em mais de um cargo? A resposta é sim. Você pode se inscrever para o cargo de nível superior e para o cargo de nível médio ao mesmo tempo, desde que os horários das provas não conflitem. E eles não conflitam. O superior é de manhã e o nível médio é à tarde. Essa previsão está no item 6411. Agora, a resposta para essa pergunta é sim, mas como o programa do edital para os dois cargos é muito diverso, a nossa recomendação é que você faça apenas um cargo, e se prepare adequadamente para ele. Porque a chance de você pensa assim, vou fazer o concurso para 2 cargos, vai aumentar a minha chance de aprovação. De fato, não. Se você se dedicar para estudar para os 2 cargos, você vai dividir a sua energia, e com isso você vai enfraquecer o seu estudo e a sua preparação. Sendo que assim você tem uma possibilidade menor de aprovação e de nomeação nesse concurso. Uma pergunta: preciso enviar certidão de nascimento na inscrição? É uma previsão que tem no edital, é uma previsão um pouco diferente dos editais normais. A resposta é só se quiser garantir desempate com base no horário de nascimento. O edital permite que você envie a certidão para comprovar a hora exata do seu nascimento. Senão será adotado o horário de 23h59 como padrão. A questão é, não envie e pode se arrepender. Então, se o edital prevê possibilidade de remessa da certidão de nascimento, a nossa sugestão é que vocês enviem a certidão de nascimento. Aqui no item 6413 tem como fazer informa como fazer o upload dessa certidão de nascimento. Porque em concurso pode acontecer de tudo, inclusive, digamos que você fique empatado com o último candidato dentro das vagas, e ele também tenha nascido no mesmo dia que você. Várias coincidências, obteve a mesma pontuação e também nascido no mesmo dia que você. Aí o desempate vai ser feito pela certidão de nascimento. Vamos supor que você não enviou a sua certidão, o seu concorrente enviou a certidão dele,
eles vão adotar o seu horário de nascimento como 23:59, o dele possivelmente vai ser um horário anterior a esse, ele vai ficar com a vaga e você fora. Então, se o edital prevê essa possibilidade de remessa, nossa sugestão é que você remeta. O edital também prevê a necessidade de disponibilização de uma foto. Então, posso usar qualquer foto na inscrição? Uma selfie, uma foto 3x4 ou nada disso? A resposta, não. A foto precisa ser individual. Isso aqui é conforme está no edital. Individual, recente, dos últimos 6 meses, e com cabeça descobertas e ombros visíveis. Se não respeitar isso, você pode ser submetido à identificação especial no dia da prova, o que atrasa e expõe. Então, o item 6.4.4 do edital especifica essas características que tem que ter a fotografia. Então, é interessante que você veja lá no edital os outros detalhes da foto, né, e produza a foto exatamente de acordo com o que eles querem. Como é a prova de engenheiro agrônomo e de médico veterinário? Ambos os cargos seguem a mesma estrutura de analista ambiental. Então, na verdade, você vai estar fazendo a prova para analista ambiental, engenheiro agrônomo, e para analista ambiental, médico veterinário. A prova vai ter uma P1, que são 30 questões de conhecimentos gerais. Daqui a pouco nós vamos detalhar cada parte da prova, né, tanto a parte geral quanto específica, e mais 50 questões de conhecimentos específicos, conforme a área de formação do cargo. No nosso caso aqui, engenheiro agrônomo e médico veterinário. As provas terão caráter eliminatório e classificatório, conforme o subitem 7.1 do edital. Quanto tempo para fazer a prova? A prova de analista ela tem a previsão de 4 horas e 30 e será aplicada no turno da manhã. Então vocês vão ter 4 horas e 30 para resolver aquela quantidade de questões ali, as 80 questões. Né? Isso aqui já é o tempo para resolver todas elas e passar limpo no gabarito. É o tempo total que vocês têm disponível. Então, o valor das provas, cada questão vai valer 1 ponto, né? São 80 questões e 80 pontos. Como serão as questões? Como é o Sebrasp que vai aplicar, está formulando a prova de vocês, né? No caso específico aqui, ele fugiu um pouco do padrão normal dele, né? Que é aquelas questões de certo e errado. Então, todas as questões serão de múltipla escolha. Letra A, B, C, D e E. Com apenas uma alternativa correta. Então, todas as questões serão de múltipla escolha, com 5 alternativas, e vocês vão ter que marcar a alternativa correta. Né? Não vai ser aquele caso normal do Sebrasp de certo e errado. Né? Uma outra previsão que tem no edital é a possibilidade de recorrer do gabarito. Né? Posso recorrer do gabarito preliminar? Como é que funciona? Vocês vão realizar a prova, aí o Sebrasp, depois que vocês realizarem a prova, conforme a data prevista lá no cronograma do edital, lá, vai publicar o gabarito preliminar. Né? Vocês vão conferir as marcações de vocês com o gabarito preliminar e aquelas questões que vocês discordarem, né, do gabarito da banca, vocês podem apresentar recurso. Né? E aí a nossa orientação aqui, ó, posso recorrer do gabarito preliminar? Sim. Na verdade, a nossa recomendação é que você deve recorrer do gabarito preliminar se você encontrar algum erro em alguma questão. Né? O prazo é curto, de 2 dias, e os recursos devem ser feitos exclusivamente pelo sistema online, que será disponibilizado o link no momento adequado pelo Sebrasp. Né? E como funciona? Se o Sebrasp aceitar o recurso de vocês, a questão pode ser anulada, né? Se não tiver como... digamos assim, que vocês marcaram a alternativa A, o gabarito veio a alternativa B, né, e vocês estão recorrendo, dizendo que tanto a alternativa A quanto a alternativa B estão corretas, por exemplo. Se as duas estiverem corretas, a banca não tem como dar apenas uma como correta, então ela vai anular a questão e vai atribuir o ponto para todos os candidatos. Mas se vocês falarem que a alternativa A a que vocês marcaram é a correta e que a B, que foi dado como gabarito, é incorreta, também está errado junto com as demais, e a banca entender da mesma forma, ela vai alterar o gabarito de B para A e aí você vai ganhar a pontuação, e todos aqueles que marcaram também a alternativa A.
O Sebrasp ele tem uma coisa um pouco diferente das demais bancas, que é a possibilidade de você defender o gabarito. Quando é que você vai fazer isso? Logo que sai logo depois da realização da prova, né, alguns cursos e coisas comentam as questões, e também nas mídias sociais, acompanhando a internet, vocês vão conseguir ver como é que está a discussão das questões da prova que vocês realizaram. Vamos dizer que uma questão específica que vocês têm certeza que acertaram e têm certeza que a banca também, que o gabarito da banca preliminar está de acordo com vocês, né? E vocês observam que as conversas na internet, tem muitas pessoas, muitos professores que estão atacando aquela questão, né? Dizendo que existe a possibilidade de anulação ou possibilidade de alteração do gabarito, o que não é interesse de vocês. Então, nesse caso específico, né, quando vocês acertaram uma questão conforme o gabarito preliminar, e aquela questão, vocês estão vendo muita discussão em cima dela, a possibilidade de que ela seja anulada, então é possível, o Sebrasp também vai disponibilizar um link adequado para vocês entrarem e argumentarem pela manutenção do gabarito, né? Ou seja, vocês vão pegar os argumentos que as outras pessoas estão utilizando nas redes sociais para tentar derrubar o gabarito, e vocês vão tentar demonstrar que aquele gabarito, que aqueles argumentos são sem fundamento, né? Que na verdade deve ser mantido o gabarito preliminar, né? O que você pode levar no dia da prova? Você pode levar caneta esferográfica de tinta preta em material transparente. Você deve levar também um documento de identidade original e também deve levar o comprovante de inscrição ao pagamento, né? Isso é o que é recomendável. Logicamente, vocês vão ler aqueles subitens que estão ali embaixo do edital para pegar os mais detalhes. E agora, o que não se deve levar? Não vai levar lápis, porque não pode utilizar. Não vai levar marca-texto. A cabeça, como vai ter que estar descoberta, então não adianta levar boné. E nem relógio, né? Celular é proibido. E uma observação é que se o celular tocar, mesmo que ele esteja desligado, vamos dizer que você desligou o celular, que você vai ter que colocar ele naquele saco que eles disponibilizam para poder guardar os materiais que nem deveriam estar na sala, né? O celular é um deles. Então vocês vão desligar o celular e colocar lá dentro. E se por acaso, mesmo lá dentro do saco, o celular tocar por alguma coisa, sei lá, que ele ligou de alguma forma e tocou, disparou um alarme, qualquer coisa dele, né, você vai ser eliminado do concurso. Então, nossa recomendação é que nem leve o celular para não correr esse risco. Sobre água e comida, o edital proíbe que qualquer recipiente que não seja de material transparente. Portanto, se for levar água, deve ser em material transparente. Então, se vocês forem levar uma garrafinha d'água, como essa, por exemplo, né, vocês precisam tirar, essa aqui é transparente, vocês precisam retirar o rótulo, deixar sem nada, deixar simplesmente a garrafa com a água dentro, né? E muitas pessoas também têm feito nos concursos levar algum saquinho, alguma coisa, transparente também, onde coloca os alimentos lá dentro, né? Barra de cereais, por exemplo, tira do recipiente normal dela e coloca nesse saco e assim vai. Para você não ter nenhum problema lá de não deixar entrar com o seu lanche ou de não deixar entrar com a sua água, né, porque está descumprindo o edital. O que cai na prova de conhecimentos gerais? Então, aquelas primeiras 30 questões. Vai ter uma parte de língua portuguesa, né, interpretação, gramática, coesão e reescritura. Tem a parte de ética, compliance e legislação, né? Está tudo previsto lá no edital, o detalhamento. E a parte de proteção, monitoramento e fiscalização ambiental, né? Então, aqui está de forma resumida. É importante que vocês vejam no edital o detalhamento de todas essas aqui, que vocês têm, obrigatoriamente têm que estudar tudo, né? Algumas curiosidades do edital, né, que podem se aplicar ao caso de vocês, que de repente vocês não prestaram atenção apenas em algumas partes do edital e não prestaram atenção nisso. Mães em fase de amamentação têm direito a tempo extra. Então elas podem amamentar a cada 2 horas até 30 minutos e terão esse tempo compensado no final da prova. Pessoal com transtorno do espectro autista
tem regras especiais. A documentação não tem validade limitada, é indeterminada, e há exigência do relatório detalhado com critérios específicos. Pessoa armada pode fazer a prova? Pode, mas se for autorizado por lei. Profissionais amparados pelo Estatuto do Desarmamento podem levar a arma desde que solicitem atendimento especializado. Não faz muito sentido, né, você levar a arma para a prova, né? Mas vamos lá. Nome social respeitado? Candidatos trans e travestis podem usar nome social em toda a prova e na divulgação dos resultados. Cachorro-guia é permitido? Sim, mas é preciso solicitar autorização e enviar um laudo. Tempo adicional só para quem tem deficiência. Se você pedir tempo extra sem ser PCD, será eliminado, mesmo que tenha feito a prova. Tá. Agora vamos ver o que cai na prova específica para engenharia agronômica. Se você vai fazer para o cargo de médico veterinário, você pode pular um pouco adiante nesse vídeo, onde nós vamos tratar da parte de médico veterinário. Se você vai estar de olho no cargo 7, que é o cargo de engenharia agronômica, a prova de conhecimentos gerais é um mergulho profundo no universo agrário com foco ambiental. Aqui vai a lista completa, só que não, né? Porque lá no edital está bem mais detalhado, organizada para você visualizar melhor. Imagine isso como um mapa do tesouro para a sua aprovação. Então, aqui, na verdade, nós montamos um resumo, né, do que está previsto no edital, com um detalhamento um pouco maior. Um pouco menor, mas vocês têm que consultar o edital para ver exatamente o que cai. Então vai cair a parte de solos, a parte de nutrição mineral de plantas, a parte de engenharia rural, que pega topografia, geoprocessamento e georreferenciamento, a parte de agrometeorologia, a parte de hidráulica, irrigação e drenagem, fitotecnia, fitossanidade, tecnologia de produtos agrícolas, a parte de meio ambiente e ecossistemas, cadastro ambiental rural, a parte de reposição florestal, alimentação animal, manejo animal, avicultura e legislação sobre produção, transporte, comercialização, prescrição e aplicação de agrotóxicos. Ainda tem a parte de geoprocessamento e sensoriamento, né, aplicados ao meio ambiente, né, incluindo dados geoespaciais, sistema de informações geográficas, operações, cartografia temática, aplicações em licenciamento e fiscalização, análise de imagem de satélite. E a parte de legislação e normas ambientais, legislação federal, as resoluções do CONAMA, sistema de gestão ambiental, a lei de resíduos sólidos, né, e outras leis aqui. Então vocês podem, aqui está um resumo de tudo, mas vocês podem ver que aqui dá para destacar, ó. Vamos voltar aqui. A parte de conhecimentos gerais vai cair geoprocessamento, né? Dentro de monitoramento e fiscalização. Voltando aqui. E aqui também tem a parte de geoprocessamento novamente. Então a parte de geoprocessamento vai cair tanto na parte básica quanto na parte de conhecimentos específicos, né? Aí aqui agora, deixa eu só... Aqui é interessante agora a gente dar uma olhada no que tipo de material que nós temos que podem ajudar você nesse concurso, né? Deixa eu só voltar aqui. Então nós fizemos aqui, preparamos para esse concurso, dentro dos materiais que nós temos disponíveis já, nós elaboramos um pacote, né, que nós chamamos de pacote Agronomia Sebrasp. Né? O que está incluso nesse pacote? Primeiro é uma apostila com 100 questões que nós elaboramos, comentadas do Sebrasp do ano de 2024. Né? Nós temos também uma apostila temática que a gente chama, que é a parte de solos, pedologia, também com 220 itens do Sebrasp, resolvidos e comentados, item a item. E a apostila de sensoriamento remoto, que como vocês viram lá também é muito importante para esse concurso de vocês, com 117 itens também comentados. Essas últimas duas apostilas aqui, as questões são todas do ano de 2025. A primeira apostila que faz parte do pacote são questões do ano de 2024. Tá?
Tá feito esse esclarecimento. Agora podemos voltar aqui. Só para vocês ter uma ideia geral de como é que é a apostila. Então, aqui é a primeira apostila, aquela das 100 questões do ano de 2024 do Sebrasp. Como é que é feita a apresentação de cada questão da apostila? Aqui vocês têm a questão, primeiro uma questão, por exemplo, questão número 1 de licenciamento ambiental, que foi cobrada na prova, aqui a identificação da prova que ela foi cobrada, aqui o enunciado, né, da questão e aqui o gabarito. Também nós vamos fornecer para vocês poderem resolver as questões direto, sem ter, por exemplo, aqui já resolver a questão e já ter o gabarito. Vai ser disponibilizado um caderno de questões, onde vai ter só as questões que fazem parte do material e, ao final, os gabaritos das questões, só o gabarito. Então, vocês podem resolver a questão primeiro, depois ir lá conferir no gabarito, no caderno de questões, e depois entrar nesse outro material que é a questão comentada. Como é que é feito o comentário da questão? Então, primeiro a gente apresenta um comentário sintético, a gente chama, que é um comentário resumido. Se você, por exemplo, tiver com pouco tempo para estudar, ou já conhece o assunto, você só lê a questão, resolveu, se você acertou, tem certeza que acertou, pode ficar assim, a primeira fase de preparação só no comentário resumido. Depois a gente detalha os termos técnicos que estão envolvidos naquela questão, que precisaria conhecer para resolver a questão. A questão de licença, aqui, por exemplo, nessa questão, conceito de licenciamento ambiental, de licença prévia, a questão de supressão de vegetação. Depois, uma justificativa de por que o gabarito é aquele que a banca afirmou que é, uma explicação técnica. Tudo aqui é uma explicação técnica. Todo esse material foi produzido por pessoas que competência na área. Também depois a gente disponibiliza flashcards para vocês poderem fazer revisão e fixar o conhecimento da questão. Esse material aqui, também os flashcards, foram fabricados, digamos assim, gerados em cima do conteúdo específico da questão. Então, o objetivo deles é fixar o conhecimento necessário para que você acerte a questão. E por que é importante resolver questão? Porque sempre funcionou assim, esse é o padrão. As bancas, elas fazem o edital com um vasto conteúdo, mas de forma geral o conteúdo que é cobrado, a questão não se repete, a questão. Mas o conteúdo cobrado geralmente é dentro de uma área específica do edital. O conteúdo cobrado ele é circunscrito, ele é uma parte do edital, é aquele que se chama da teoria do 80-20. Na verdade, regra geral, o que cai na sua prova é em torno de 20% daquilo que está no edital. É ali que vai estar as questões. Então, você resolvendo questões, você consegue alcançar isso. Mas não adianta só você pegar a questão e resolver. E essas questões dessa área de agronomia e veterinária, a maioria delas não tem comentários assim bem fundamentados disponíveis na internet e no site de questões. É por isso que a gente disponibiliza esse material. Que quando vocês estão estudando esse material e vendo a questão, os comentários, os conceitos e tudo mais, vocês vão fixando e, além disso, vão ampliando um pouco mais, que é onde a gente tenta também pegar as novas questões que serão elaboradas pelos examinadores sobre aquele assunto. Mas, na verdade, os assuntos eles têm a tendência de repetir. Então, tem aqui os flashcards para vocês depois fazerem revisão do conteúdo da questão. Em vez de ficar lendo a questão e o gabarito, vocês podem ler perguntas formuladas em cima do conteúdo da questão, para ver se vocês têm o domínio, e aqui embaixo as respostas dos flashcards. E depois um mapa mental daquela questão, com tudo que a questão abordou, não só a questão, quanto o nosso comentário teórico sobre a questão. É por isso que tem um mapa mental para vocês fixarem. Aqui é uma forma de vocês fazerem uma revisão depois, para ver se vocês ainda estão com aquele conhecimento bem sedimentado na cabeça. Vocês podem ir lendo do centro para as radiais e vendo se cada coisa que é apresentada aqui, se vocês têm conhecimento ou não, ou se precisa de um reforço no estudo. Entendeu? Questão de licenciamento ambiental. Procedimentos administrativos para licenciar. Quais são? Entendeu? Abrange quais atividades. E aqui vai. Entendeu? Licença prévia, as características dela. E assim tudo mais. Uma outra apostila que faz parte do pacote de agronomia é a apostila de noções de pedologia, de solos. E como eu informei para vocês, aqui as questões já são todas do ano de 2025. Então aqui estão as questões
né? Aqui, como eu estou só no caderno demonstrativo, estamos pulando o número das questões, né? Então, a questão e e o, o enunciado da questão e a questão. O enunciado da questão e a questão, e assim vai. Aqui os gabaritos, né, como eu falei para vocês, e aqui agora o comentário. Depois que vocês podem resolver a questão lá com o gabarito, depois vir na questão com o comentário. Questão 1 é errada. Por que está errada? Aqui explica por que ela está errada. Aqui os principais conceitos técnicos que você deveria saber para resolver a questão. Isso aqui tudo você viu na faculdade. Aqui, na verdade, nós estamos fazendo tipo uma revisão. E aqui uma explicação em linguagem mais popular para se você não estiver lembrando bem daquele assunto e coisa. Seria tipo assim, explicando esse assunto, como resolver a questão, por que ela está certa ou errada para um leigo. Então, se for uma questão que está assim, que vocês já não se recordam ou que viram de forma inadequada na faculdade de vocês podem eventualmente começar pela explicação popular para entender do que se trata e depois ir na explicação técnica, né, que está aqui em cima. E aqui, porque se o item está errado, qual que é a parte que faz com que ele esteja errado? Né? Porque não é todo o texto do item que está errado, é uma parte do texto que está errado. E a parte que está errada é essa parte aqui nesse item. E assim vai para todas as questões. Né? Aqui a outra que me parece fundamental para esse concurso, né, que é essa apostila aqui de sensoriamento remoto. Todas com questões do ano passado, né, do ano que acabou de acabar agora, do Sebrasp. Né? É a sistemática mesmo. Né? Aqui tem as questões, né, que foram disponibilizadas nesse material gratuito. Aqui o gabarito delas. Né, e aqui o comentário uma a uma. A questão, o enunciado, a questão, gabarito, explicação da técnica dela, justificativa, explicação em linguagem popular e os flashcards para fixação. A outra questão, né, das curvas espectrais, né, e assim vai, a explicação, justificativa técnica e a explicação. Certo? Então, para o pessoal de agronomia, encerrou aqui a nossa apresentação. Agora vamos retomar para a parte de veterinária. Então, para o pessoal da medicina veterinária, que é o cargo 16, né, é o conhecimento com ênfase em saúde animal, em meio ambiente e fiscalização. Né? É hora de revisar esses pontos críticos. Pense neles como vilões que você precisa derrotar na prova. Então, a prova de medicina veterinária, ela tem a parte de medicina veterinária geral, que é patologia de animais de produção, prevenção, controle e diagnóstico de doenças impactantes, doenças infecciosas parasitárias, bioestatística, epidemiologia, desenvolvimento de programas sanitários, boas práticas de fabricação, tecnologia e inspeção sanitária de produtos de origem animal, métodos de amostragem e análise, fiscalização de produtos veterinários, resíduos contaminantes, doenças transmitidas por alimentos, inspeção higiênico-sanitária de alimentos, processamento de alimentos, programas sanitários vigentes e vigilância sanitária internacional. É um programa muito amplo, né? Muita coisa que vocês viram na faculdade está aqui. Aí depois tem então, que é a parte geral, né? Medicina veterinária geral, ou seja, uma parte que é geral que cai basicamente em quase todos os concursos na área de medicina veterinária. E aqui é a parte mais específica desse concurso, que é a parte de manejo e resgate de fauna silvestre. Procedimentos de resgate, contenção física e química, primeiros socorros, protocolos de transporte, avaliação clínica para reabilitação e soltura, reabilitação ambiental e comportamental, critérios para soltura, gestão de fauna e licenciamento e enfrentamento ao tráfico. Então, para a parte veterinária também, nós elaboramos um pacote, né, que nós chamamos de pacote Sebrasp Veterinário. Né, se vocês quiserem acessar direto o link desse material, está disponível nesse QR Code aqui, que é esse mesmo link aqui do Hotmart. Então, a primeira apostila de veterinário com 200 questões do Sebrasp, que foram aplicadas entre os anos 2016 e 2024, todas comentadas, 200 questões.
e mais uma outra apostila com mais 84 questões de certo e errado que o Sebrasp aplicou no concurso da Embrapa, né? Vamos dar uma olhada aqui agora rapidamente, só como é que é a estrutura da apostila, das apostilas de medicina veterinária, né? Então, primeiro a gente apresenta aqui, é apresentada a questão, né? O assunto da questão, quando que a questão foi aplicada, o enunciado da questão, as alternativas e o gabarito. Como eu expliquei há pouco, pessoal de agronomia, né, nós vamos disponibilizar também um caderno de questões. O que é o caderno de questões? Essa parte inicial aqui, né, vem a questão 1, questão 2, questão 3, depois e todas as questões listadas uma abaixo da outra, só a questão, sem comentário nem nada, e depois o gabarito ao final. Para que isso? Para você, primeiro, para você pegar esse material de caderno de questões e poder resolver a questão sem ser, digamos assim, influenciado pelo gabarito que está logo aqui embaixo. Então você pega o caderno de questões, resolve algumas questões, confere o gabarito ao final, vê aquelas que você acertou e errou, né? Dá uma pequena revisada na questão ali, por que você acha que errou, por que acha que acertou, né? E depois você vem aqui nesse material onde as questões são comentadas, uma a uma. Entendeu? Então aqui primeiro tem um comentário sintético. O comentário sintético ele serve assim, se você tem conhecimento da questão, né, você acertou a questão, por exemplo, você tinha conhecimento dela e acertou, né, você pode dar só uma lida no comentário sintético para ver se o motivo pelo que você acertou a questão é o motivo correto. Né, porque eventualmente você pode ter acertado a questão por uma linha de raciocínio equivocada. Né, e isso pode fazer que na hora da prova, uma questão semelhante sendo cobrada de outra forma, você utilizando o raciocínio equivocado, você vai errar a questão. Então você tem que saber que o teu raciocínio está correto. Então aqui, se você acertou, resolveu a questão, achou que ela era fácil e acertou, dá uma lida no comentário sintético para ver se você acertou pelos motivos corretos. Se acertou, vamos embora. Depois tem uma explicação detalhada dos termos técnicos, né, envolvidos naquela questão, o que você precisaria saber para acertar a questão, né? Uma justificativa do gabarito, né, por que o gabarito está correto, né? E uma justificativa das outras alternativas, por que não poderia ser nenhuma das outras 4 alternativas. Depois nós disponibilizamos flashcards para você memorizar o assunto dessa questão, né? Então o flashcard, eles foram construídos em cima do assunto e da teoria necessária para resolver a questão, né? Aí tem o que são flashcards? São perguntas diretas feitas em cima do assunto, né? E depois respostas diretas sobre aquilo, né? Aqui, por exemplo, é até um conteúdo que nós vimos lá que vai cair na segunda parte da prova de vocês, na parte de animais em cativeiro, né? E depois nós apresentamos um flashcard, um mapa mental, desculpa, sobre o assunto daquela questão, né? Para vocês poderem, isso aqui é para vocês fazerem uma revisão para ver se vocês continuam, depois de um certo tempo, dominando o conteúdo daquela questão. Que, como eu falei para o pessoal de agronomia há pouco, as bancas elas não repetem as questões, mas a parte do conteúdo que elas retiram as questões geralmente é a mesma. Ou seja, as questões, o importante é você resolver questões para estudar para concurso, é você ter uma noção do que exatamente é cobrado pela banca. E isso varia de banca para banca. É por isso que é importante um material direcionado tipo esse aqui que nós estamos disponibilizando. Então, e com isso vocês conseguem verificar o perfil da banca. Ó, a banca Sebrasp, ela cobra questões de veterinária sobre sanidade animal, abordando tais aspectos, entendeu? E as próximas questões, que vão cair nos próximos concursos, têm a tendência de serem circunscritas a um espectro semelhante daquilo que já foi cobrado, né? Então, cada questão é essa estrutura que nós estamos apresentando para vocês aqui. E depois também tem esse outro e-book aqui com as questões do concurso da Embrapa, né? Também aplicado, feito pelo Sebrasp também, entendeu? Aí aqui a questão, e também vai ser disponibilizado um caderno de questões, só a questão e os gabaritos, para vocês não serem influenciados, né?
depois o comentário sintético, o comentário dos termos técnicos necessários para acertar o conteúdo da questão e a justificativa do gabarito. E assim vai. Entendeu? Então eu agradeço vocês, a todos aqueles que permaneceram até esse instante. Peço que vocês, se gostarem do vídeo, deixem um like. Pode colocar também comentários abaixo do vídeo que nós vamos tentar respondê-los, com dúvidas. E se vocês também conhecerem outras pessoas que podem precisar do conhecimento e do detalhamento do edital que foi tratado nesse vídeo e que vão realizar esse concurso, nós solicitamos que vocês repassem, né, o vídeo para essas pessoas. Forte abraço a todos, até a próxima.